Almas. Isso. Então, eu agradeço a Deus por Deus conceder essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do pastor Gilmar, pastora Tânia, de todos os irmãos que estão aqui. A gente já se sente de casa, porque não é qualquer lugar assim que a gente tem essa liberdade, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja pentecostal mesmo, assim, que ela é igual aqui. Só que aqui tem Pentecoste e tem palavra, né? Mas só que eu fui numa igreja que era só Pentecoste mesmo, entendeu? Aí o pastor falou comigo assim: tu entrega a revelação? Eu falei, quando Deus me usa eu entrego. Falou pelo telefone comigo, né, na época. Aí ele falou: tu é aquele pregador que grita, que pula, que roda? Eu falei, irmão, eu não gosto de falar muito como é que eu sou não, né? Porque é chato, né? Tu chegar e falar, eu prego muito, eu faço e aconteça, eu não gosto disso. Aí é porque assim, eu era amigo, né? Eu sou amigo de um cantor, né? Um cantor famoso lá na minha cidade, não no Brasil, mas ele é famoso assim na cidade, lá na região. Ele já até cantou nos Gideões, aí ele me indicou para pregar nessa igreja. E lá era assim, era 200 a 300 pessoas. Tu pregava assim, era uma multidão de gente. E eu prego desse jeito que eu prego aqui, normal, conversando. O pastor, ele estava sentado atrás do púlpito, assim, da cadeira, balançando a perna, né? Aí no final da pregação, Deus operou assim, né? Mas no final da pregação, ele me ligou e falou comigo assim: irmão, eu vou te falar a verdade, olha, eu não gostei dessa pregação, entendeu? Falei, por quê, pastor? Não, mas eu achei que tu gritava, que tu rodava. Eu achei que tu jogava o pessoal no chão. Aí eu falei, amém. Né? Eu falei, cada um prega de um jeito, amém. Aí, na outra semana, ele me ligou de novo, ele falou, vem pregar aqui. Eu falei, mas o senhor falou que não gostou? Não, é que o pessoal gostou, entendeu? Aí... é que uma irmã lá falou que um jovem aceitou Jesus através da tua mensagem. Aí, dali eu fui para São Paulo com ele, fui para a Angra dos Reis, até a congregação dirigir. A palavra de Deus. Isso. Aí, ou seja... Mas ele é homem de Deus, entendeu? Só que ele foi criado nessa filosofia, né? Porque no Rio de Janeiro tem essa filosofia que tu só prega bem se tu gritar, se você falar muito em língua, rodar, jogar o pessoal no chão. Aí, não, aquele homem ele tem unção, ele prega, ele é pentecostal. Né? Mas aí esse pastor, ele virou muito meu amigo e a gente viajava muito. Ele tinha igreja em São Paulo, Minas Gerais, Angra dos Reis. Aí, aonde eu ia, eu pregava. Ele tinha confiança que eu pregasse. Aí ele tirou, né, aquela impressão que ele tinha de mim, que eu era frio. Eu falei, Deus me livre, pastor, eu não sou frio, não. Eu sou do fogo. Peraí, eu nasci, né, sou um judeu pentecostal. Amém? Uma vez um rapaz, ele comentou no meu vídeo e falou assim, vocês judeus não tem unção nenhuma. É o Farejador de Pecado, o canal dele. Aí eu comentei assim, eu quero que você venha farejar o meu pecado, faz um vídeo falando sobre mim. Brincando assim com ele, né? E cada coisa que a gente vê na internet que é só misericórdia, né? Eu peço para você abrir tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas 19. Eu tava pensando nesses dias em casa, eu falei, meu Deus, a irmã Tânia, o pastor Vilmar não enjoa de ver eu pregando não, os irmãos lá não enjoam não. Eu fico sem graça de estar pregando lá, os irmãos não enjoam. Aí eu fiquei pensando assim, aí Deus falou comigo assim, é eu que estou trabalhando, porque muitos lugares assim que eu já passei, né, a gente passava e era poucos que me chamavam de volta para pregar, né, por às vezes as pessoas não entenderem, né, o modo que a gente prega, o modo que Deus usa a gente. Eu prego com muito temor, Lucas 19, eu prego, né, irmãos, com muito temor de Deus. Eu tenho muito temor de Deus para pregar a mensagem, eu tenho responsabilidade naquilo que eu falo e eu tenho confiança naquilo que eu falo também para que pregar é uma responsabilidade muito grande.
É uma responsabilidade muito grande pregar, você dirigir um culto, seja qual for a tua função aqui, é uma responsabilidade muito grande. Então a gente toma muito cuidado com isso. Lucas 19, uma passagem bem conhecida sobre Zaqueu, Zaqueu o publicano. A partir do versículo de número 1, eu vou ler alguns versículos aqui, tá? Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Em outras palavras, fala que era uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar Jesus. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu restituo 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus disse-lhe: hoje houve salvação na tua casa, pois também és um filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. É uma história muito conhecida, a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Todos nós sabemos que Zaqueu, ele trabalhava para Roma, pois Roma governava Israel naquela época. Israel estava sob o domínio de Roma. Então, os romanos contrataram Zaqueu e muitos judeus inteligentes para trabalharem de cobradores de impostos, pois muito tributo, né? Os judeus tinham que pagar por causa do Império Romano. Por exemplo, se você atravessasse de uma cidade para outra cidade, você tinha que pagar tributo. Tudo era por meio de tributo, pois o Império Romano, eles criaram essa filosofia de governar sem mexer com a religião de Israel, sem mexer com a crença de Israel. Eles governaram Israel, mas não mexeram na crença, né? E na religião do povo judeu, que é uma religião monoteísta, né? Monoteísta, ou monoteísmo significa adoração a um Deus. Então Zaqueu, ele era inteligente. Zaqueu, o nome Zaqueu no hebraico é Zarrai. Zarrai significa puro. E quando nós assim falamos sobre Zaqueu, já vem na nossa mente que Zaqueu era ladrão, que ele era um cobrador de impostos, mas não era bem assim. Zaqueu, ele era um judeu, ele servia a Deus. Aí você me fala, mas como que ele teve um encontro com Jesus se ele servia a Deus? Ele servia a Deus. Antes dele ter um encontro com Jesus, ele servia a Deus. Só que ele trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos. Então isso fez com que muitos judeus ficassem contra Zaqueu. Muitos judeus começaram a desprezar Zaqueu por Zaqueu ser um cobrador de impostos, pois
para os judeus, trabalhar para os romanos era como se a pessoa traísse a nação. Estão me entendendo? Então, para os judeus, Zaqueu ele traiu a nação. Zaqueu era um traidor. Quando Zaqueu passava na rua, as pessoas falavam, ó, é um traidor, cobrador de impostos, trabalhando para Roma. Isso é um traidor. Traiu Deus e traiu a nossa nação. Acredite que Zaqueu, ele nem podia participar de culto. Naquela época era a sinagoga. Zaqueu não podia entrar na sinagoga. Os judeus falavam, se Zaqueu, a esposa dele, ou os filhos dele, vierem para o Shabat, para o sábado, que o culto naquela época era nos sábados, não deixem Zaqueu participar do culto no sábado, pois ele é amaldiçoado, ele traiu Deus, ele é um cobrador de impostos. E Zaqueu nem poderia dar o dízimo, sabia disso? Nem o dízimo de Zaqueu era aceito. Zaqueu não podia nem ofertar. Os rabinos daquela época dizem que quando Zaqueu ia ofertar, né, era terumá no hebraico é dízimo, ele ia dar uma terumá, o dízimo, ninguém aceitava. E outra coisa, ninguém podia entrar na casa de Zaqueu, porque ele era um cobrador de impostos. Se alguém entrasse na casa de Zaqueu, essa pessoa era tida como amaldiçoada também, porque Zaqueu ele carregava sobre o seu ombro o título de cobrador de impostos. E ele era chefe dos publicanos. Ele comandava um grupo de publicanos e ele era rico. Só que Jesus ele está agora subindo, fazendo uma aliá, subindo para Jerusalém, para comemorar a Páscoa judaica, que é o Hag Semia Pessa, que é a Páscoa que inclusive vai começar agora, em abril, que é a Páscoa, né? E nós comemoramos, simbolizando o sacrifício de Jesus. E os judeus comemoram também, simbolizando a saída de Israel do Egito e o sacrifício de Jesus. Então Jesus estava subindo para Jerusalém e ele ia passar por Jericó, porque Jericó era um atalho para subir para Jerusalém. Por quê? Porque se os judeus fossem por outro caminho, eles iam ter que bater de frente com os samaritanos. Então os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Então Jericó era um atalho para chegar a Jerusalém. E Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passar por Jerusalém. E a subida, a aliá de Jesus para Jerusalém, era a sua última subida, pois ali ele também seria crucificado e seria morto e faria expiação pelos nossos pecados. Então, uma grande multidão estava indo com Jesus para Jerusalém, subindo para Jerusalém para comemorar a Páscoa, a Hag Semia Pessa. Então, Zaqueu, ele deve ter pensado o seguinte: eu sirvo a Deus, porém eu sou ignorado pelos meus irmãos, porque eu sou um cobrador de impostos. Eu sou rico e o meu dinheiro, ele não compra a minha salvação e nem compra a minha liberdade. Zaqueu, ele pensava o seguinte: o que adianta eu ter dinheiro, mas eu não ter paz? O que adianta eu passar pela rua e as pessoas me ignorarem, me chamando de traidor, de impostor? Nem o meu dízimo, nem a minha tzedaká eu posso dar. Tzedaká é caridade, nem caridade ele podia fazer. Se Zaqueu pegasse o dinheiro e falasse assim, ó, eu quero fazer uma caridade, caridade é tzedaká. Os judeus, não, seu dinheiro é amaldiçoado, você não merece, você não é o nosso irmão. Então aquilo mexeu muito com Zaqueu. Então Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio como um Jesus, um Messias revolucionário. Então isso causou muita confusão na mente dos judeus. Por quê? Jesus, ele comia com publicano,
ele sentava com pecadores, ele conversava com várias pessoas. Diferentemente da tradição judaica, que era proibido conversar com pecadores, que era proibido conversar com gentios, que era proibido você ir na casa de um gentio, você não podia nem comer na casa de um gentio porque era algo profano. Só que Jesus veio quebrar isso, ele veio quebrar esse dogma religioso. Ele veio mostrar para os judeus que a salvação, ela não pertence ao judaísmo. A salvação é para todos os homens. O apóstolo Paulo escreveu isso em Tito 2, versículo 11, que a graça é hesed, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens sem exceção. Então foi para isso que Jesus veio. Então olha só, o motivo de você estar aqui, não há dinheiro que pague. De nós estarmos aqui sentado, cantando, tendo essa liberdade, porque através de um homem chamado Jesus, que morreu por nós, derramou a sua última gota de sangue na cruz do Calvário, ele fez com que a porta da graça, da salvação, para que nós tivéssemos acesso a ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então Zaqueu, ele fez uma consciência sobre ele mesmo. Ele pensou: eu sou religioso, mas eu não sou aceito pelos meus irmãos. Eu preciso de um encontro com Deus. Eu preciso de um encontro. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, porque essa vida que eu levo, eu posso ter dinheiro, posso ter tudo, mas o que adianta eu não ser aceito pelas pessoas? Então Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó naquele momento. Então a Bíblia fala que ele era de pequena estatura, ele não era muito alto. Glória a Deus. Uma multidão ali se aglomerando, porque Jesus, ele passava, ele fazia milagres, ele salvava. Então era notório Jesus, né, atrair multidão. Então quando Jesus, ele estava passando em Jericó, Zaqueu, eu acredito que é um grifo meu, que ele fala assim para a tua esposa: a partir de hoje eu vou abandonar essa profissão de cobrador de impostos e vou servir Jesus. Deus, poder. Porque não adianta eu ter dinheiro, mas eu não poder participar de um culto. Eu ser rejeitado pelos meus próprios irmãos. Deus. A mulher dele deve ter pensado e falado assim: faz isso mesmo. Porque a melhor coisa que tem é a nossa liberdade espiritual. Glória a Deus. Então quando Zaqueu, ele entra no meio daquela multidão ali, as pessoas começaram a olhar para Zaqueu e começaram a falar: olha ali, cobrador de impostos. O pecador, pecador. Só que Zaqueu não se importou com a multidão. Zaqueu, ele pensou assim: eu posso ser até apedrejado aqui, mas eu não vou. É a minha oportunidade. Eu não vou deixar Jesus passar por aqui sem eu chamar a atenção dele. Eu quero chamar a atenção dele. Eu quero servi-lo. Eu quero reconhecer ele como Messias. E a Bíblia fala que ele procurou saber quem era Jesus. Procurou saber quem era Jesus. Então Zaqueu, o que ele faz? Ele sobe em uma figueira brava. Quando a Bíblia fala que figueira, a Bíblia ela é muito enigmática, e a Bíblia está passando para a gente uma mensagem subliminar através de símbolos. Amém ou não amém? Amém. Então olha só, a figueira aqui é uma mensagem subliminar e espiritual que Jesus está deixando aqui para nós descodificarmos, porque a figueira tem uma mensagem espiritual. Para quem não sabe, o símbolo da figueira em Israel, o símbolo da figueira
tem um significado muito, mas muito espiritual para os judeus. Em João capítulo 1, o que Jesus falou para Natanael? Antes de você me ver, eu já havia te visto sentado debaixo de uma figueira. Glória a Deus. Estão me entendendo? A figueira tem um significado espiritual. Quando Jesus vai passar por um lugar, ele viu a figueira. Ele falou, essa figueira é estéril. Ele vai e amaldiçoa a figueira. A figueira tem um significado espiritual. Então, quando Zaqueu ele sobe naquela figueira, ele não está subindo por acaso. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia fala que Jesus ele tinha discernimento de entender e ler o pensamento das pessoas. Então Zaqueu não subiu ali para se aparecer, para dizer, ô Jesus, estou aqui. Não. Quando Zaqueu sobe na figueira, ele está passando uma mensagem para Jesus. Escute o que eu vou dizer. A figueira, ela faz parte das 7 espécies de árvores e frutas de Israel. A figueira é a única árvore do mundo que ela dá frutos em todas as estações do ano. Vocês estão me entendendo? Em todas as estações do ano a figueira dá fruto. Você pode ir todos os dias que a figueira dá fruto. A maçã, o limão, a laranja tem o seu tempo certo de dar fruta, né? A figueira não. Todo dia, se você quiser comer um figo, eu vou comer um figo, tem uma figueira ali. Você come. Sabe o que Zaqueu estava falando para Jesus? Jesus, eu sou uma figueira. As pessoas podem olhar para mim e podem me julgar como uma figueira seca. Mas eu sou uma figueira que eu dou fruto. Deus, poder, aleluia. Ele não subiu naquela figueira por acaso. Não é porque ele era pequeno, é porque ele estava passando a mensagem para Jesus. Eu tenho fruto. Por quê? Na cultura judaica, os judeus que são estudantes da Bíblia são comparados como a figueira. Porque sempre quando você quer se alimentar, você pode extrair fruta da figueira em qualquer estação do ano. Então, quando Jesus ele olha para mim, olha para você, ele quer ver fruto em mim e quer ver fruto em você. Amém ou não amém? Toda vez que Jesus olha para você, ele fala assim, ela tem fruto, ele tem fruto, ela tem fruto, ele tem fruto, porque ele é uma pessoa que está buscando a minha presença. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, figueira aqui é um significado espiritual muito forte. Então, quando Jesus vê Zaqueu na figueira, Jesus fala assim, desce depressa, Zaqueu. Zaqueu vai e desce da figueira depressa. Aí, as pessoas começaram a falar, olha aí, ó, tá dando ideia para pecador. O cara é pecador, cobrador de impostos, não merece nem a atenção de Jesus. Aí Zaqueu fala assim, se porventura eu roubei alguém, ele não falou que ele roubou, ele falou se por acaso. Tem muita gente que fala que Zaqueu era ladrão, mas Zaqueu não era ladrão. Ele falou, se por acaso eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Sabe o que Jesus falou? Você é filho de Abraão. Glória. Esse aí é filho, é um Ben Avraham. Sabe o que isso significa? Que Zaqueu, ele tinha fruto. Glória a Deus. As pessoas o criticavam, mas ele tinha fruto. Aleluia. Ele tinha fruto. Podem tacar pedra aqui nessa obra aqui. Aquela obra ali. Mas Jesus olha para cá e fala assim, eles são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. E quem acha que é a figueira
são figueiras secas que não dão fruto, que julga a gente. Mas Jesus olha para a gente e fala assim, não, eu não olho como o homem vê. Eu olho para você e não vejo apenas figueira, mas eu vejo fruto, porque eu sei que de você pode sair fruto. Quando Zaqueu fala assim, ó, se porventura eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu, olha o que eu falei para você, Zaqueu tinha o quê? Ele tinha frutos. Em Deuteronômio fala, Deuteronômio é Sefer Devarim, que fala assim, ó, é uma lei que fala assim, por exemplo, essa lei podia ter no Brasil. Uma pessoa roubou, vamos dizer que roubaram o carro do pastor Vilmar. Pela lei da Bíblia, a pessoa que roubou o carro dele tem que devolver o carro dele e restituir ele 4 vezes mais daquilo que a pessoa roubou. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia. Se uma pessoa pegou o teu celular, lá em Israel isso aí, pela Bíblia, é lei da Bíblia, lei de Deus. A pessoa tem que devolver 4 vezes mais. Tem que restituir 4 vezes mais. Então, quando Zaqueu falou assim, ó, se porventura eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele estava usando a Bíblia. É por isso que Jesus falou, esse aí é filho de Abraão. Estão me entendendo? Deus, poder, aleluia. Oh, glória. Aí Jesus, ele fala assim, ele é filho de Abraão. Sabe por causa de quê? Porque na cultura judaica existe os discípulos que são comparados como discípulos de Abraão ou filhos de Abraão e discípulos de Bilã ou de Balaão. Balaão foi aquele perverso, aquele profeta perverso. Ou seja, os filhos de Abraão são aqueles que andam em retidão. Hoje nós somos filhos de quem? Filho de Deus e somos servos de Jesus. Né? Então quando Jesus fala assim, ó, esse também é filho de Abraão. Por quê? Porque Zaqueu falou, se porventura eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Quando ele fala isso aí, ele cala a boca de todo mundo ali. Calou a boca de todo mundo. Aí Jesus falou assim, hoje me convém pousar na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Jesus vai fazer. Jesus causou um grande impacto naquela multidão. As pessoas começaram a coçar a cabeça. Peraí, você vai dormir na casa de um pecador? Cobrador de impostos, vai dormir na casa de um pecador? E os rabinos dizem que não pode nem pegar o dízimo de um cobrador de impostos porque é pecado. É Deus. Aleluia. Só que Jesus falou, não, ele é filho de Abraão e hoje me convém pousar na casa dele, porque ele é filho de Abraão. Então Jesus, a Bíblia fala que Zaqueu, ele desceu da figueira com muita alegria. Eu quero dizer para você uma coisa, eu e você somos uma figueira. E todos os dias Jesus ele olha para nós e vê se há frutos em nós. É Deus. O que chamou a atenção de Jesus foi porque Zaqueu estava em cima de uma figueira. Porque a figueira, ela simboliza os frutos. E todos os dias Jesus olha para nós e ele fala assim, eu vejo que ele dá fruto. Glória a Deus. Eu vejo que ela está dando Deus. fruto. Aleluia. Podem te perseguir, mas você está dando fruto. Podem falar de você, mas você está dando fruto, porque você é filho de Deus, você é filho de Abraão. Quantos são filhos de Deus aqui? Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus bem alto para Jesus nessa noite. Almas. Isso. Então, eu agradeço a Deus por Deus